Naquela época havia a Guerra das Colónias e todos nós jovens não queríamos ir para a guerra. O ir fazer o serviço militar era um caso, mas ir fazer o serviço militar e ir para a guerra era totalmente diferente, não é? E nós, os jovens, isso não queríamos. E então, posso dizer que aqui, nesta região norte do país, acima de 80% da juventude emigrou por causa disso. Por causa de não irem para as guerras, porque, enfim, ninguém queria ir morrer, não é? Por uma terra que não era nossa. E migrei para a França nos anos 66, no mês de agosto, se não estou em erro, por volta do 9 de agosto. Fiz uma viagem, posso dizer, espetacular, não posso considerar que fui a salto como muita gente, embora fosse a salto, mas era um salto um bocado diferente, não andei pelas montanhas, não andei quilómetros dias a pé e noites, como andou muita gente, não passei fome, não apanhei chuva, nem frio. Isto foi o que se passou comigo e com muitos mais, não é? Não fui o único, infelizmente não fui o único. E acabei então por emigrar para a França, onde tinha já familiares. Era muito jovem para trabalhar, tinha que fazer escola, não pude ir já trabalhar, não é? Fiz a escola hoteleira, tive talvez um privilégio de trabalhar em grandes casas de Paris, na restauração. Saí de Portugal para não fazer o serviço militar e acabei por vir fazer o serviço militar. Tive um desagato no consulado português com um funcionário por causa do meu nome e isso levou-me a ser obrigado pelas autoridades não francesas, mas portuguesas, a vir fazer o serviço militar porque naquela altura, para poder permanecer em França, tinha de apresentar um documento às autoridades francesas em como tinha feito o serviço militar em Portugal ou então tinha adiado o serviço militar. Como tive esse desagato por causa do meu nome, ou seja, por causa do nome Tábuas, escrever com O e não com U, levou a alguns problemas, então que, pronto, resultaram o consulado não autorizar a pagar o serviço militar e ser obrigado a vir para Portugal para fazer o serviço militar, aquilo que eu tinha saído do país por causa de não fazer. O serviço militar, vim para aqui atrasado já há um ano e qualquer coisa, que eu sou de 72, só sentei praça em 73, em Braga. De Braga tirei a recruta em Braga, fui para a especialidade para a Amadora, passei a pertencer na Amadora à primeira operacional, do Regimento de Infantaria 1. Estando no Regimento de Infantaria 1, na noite de 24 de Abril, ou seja, de 23 para o 24, estava de serviço à Casa de Armas e por volta talvez da meia-noite ou 1 da manhã, a hora, sou incapaz de especificar as horas porque não tenho recordação da hora exata, portanto para não estar a mentir, mas eu suponho que ia ser meia-noite ou 1 da manhã, o comandante da unidade, ou seja, o capitão Fernandes, chamou por mim, como eu era conhecido lá na Amadora, não por número de soldado, mas por Melgaço, era assim que era conhecido, porque era o único melgacense que lá havia, e então chamou por mim e disse-me: "Ó Melgaço, vá acordar a primeira operacional." E evidentemente eu, como soldado, tinha que cumprir as ordens de um capitão, assim o fiz, acordei a primeira operacional, com muito custo, porque os colegas pensavam que eu estava na brincadeira com eles. Depois de estarem todos a pé, viemos formar na parada, começámos a carregar as armas com bala real,
Alguns de nós, todos nós levávamos cartucheiras à parte, mas alguns de nós levavam a mais uma mochila atrás das costas com mais quatro carregadores. E dali entramos em carros, chamavam-se unimogs naquela altura, eram uns carros de combate que tinham um assento ao meio, dois assentos ao meio, um virado para cada lado para o exterior e um assento atrás. Não me lembro exatamente quantos soldados iríamos em cada carro, mas penso eu, talvez uns 14 ou 16, não sei, não me lembro exatamente agora, não me lembro. Saímos da Amadora, direção a Lisboa. Há um pormenor muito importante, é que eu não devia estar nessa ocasião, não devia estar aí. Estando eu de guarda à porta de armas, quando acordei a primeira operacional, ou seja, a minha companhia, devia retornar para o meu posto onde estava antes. Mas as circunstâncias fez que, não sei por que razão, fiquei com a companhia e assim encontrei-me em Lisboa, onde nunca deveria ter estado, porque, uma maneira de falar, acabei por desertar o posto no qual tinha funções de estar durante a noite. Chegámos a Lisboa, à Torre de Belém, ali aparcámos durante bastante tempo, sem sabermos o que íamos fazer para Lisboa. Entre nós soldados, sempre pensávamos que íamos para o bairro Alto, porque dias antes tinha havido um problema com a prostituição e um soldado da Amadora que foi esfaqueado e que foi levado ao quartel para a Polícia Militar. Então o nosso pensamento foi que havia um problema no bairro Alto, a Polícia Militar não conseguia resolver o problema e chamou o primeiro operacional da Amadora para tentar resolver o problema. Quando então chegámos a Belém, como estava a dizer há um bocado, demos-nos com uma fregata no Tejo, que creio que era a fregata, se a minha memória está boa, a Gago Coutinho, se não me engano. A fregata estava em posição de ataque, notava-se por um movimento que havia dentro da fregata, os canhões a virarem à direita e à esquerda. Chegou a haver um disparo em direção ao Terreiro do Paço, mais para o Rio Tejo, não para nenhum edifício. E então pensámos muitas coisas, nós soldados, porque o nosso capitão nunca nos disse qual era o nosso objetivo de estarmos ali presentes. E pensámos muitas coisas, exclusivamente que estávamos a ser atacados por uma nação quaisquer, que estava a declarar guerra a Portugal. Quando compreendemos que efetivamente que não era o caso, mas que era um golpe de Estado, foi quando dali viemos em direção ao Terreiro do Paço, depois subimos até ao Largo de Camões, e aí houve um problema com o Capitão Fernandes e o Salgueiro Maia. Houve um problema porque o 25 de Abril estava em marcha, já não se podia voltar atrás, e o meu capitão ia com intenções de defender o governo e não de estar a lutar contra o governo. E ali houve uma confusão muito grande, que durou pouco mais ou menos, aproximadamente, talvez 2 horas, pouco mais ou menos, onde nós fomos aparcados numa esquina quase como prisioneiros, até que chegou o momento em que o nosso capitão compreendeu que efetivamente que era melhor estar do lado da Revolução que do lado do governo. A partir daí passámos sob o comando de Salgueiro Meia e não do capitão, quer dizer, quem nos dava as ordens era o nosso capitão, ou seja, o capitão Fernandes, mas quem dava as ordens ao nosso capitão era o Salgueiro Meia. Do Largo de Camões fomos para o Largo do Carmo, onde se passou tudo aquilo que se passou no 25 de Abril, ou seja, onde foi capturado o Dr. Caetano. E antes disso ainda houve uma grande intimidação porque não se queriam render, ainda houve umas balas que foram disparadas por metralhadora pesada contra o edifício do Carmo. E assim se passou o 25 de Abril. Tenho talvez um pequenino pormenor de 25 de Abril, é que estando eu em França e falando francês, a um momento vi uma reportagem da televisão francesa que estavam lá a cobrir o evento. E falando francês, dirigi-me a eles a pensar que, a um momento quaisquer, a minha imagem ia sair na televisão e os meus familiares iam me ver em França. E como foi o caso, posso dizer que isso foi o caso mesmo, passou-se assim. O meu espanto foi que esses senhores disseram-me: você fala bem francês e tal, podiam-nos dar uma entrevista. E eu, como jovem, evidentemente que dei uma entrevista, se calhar uma entrevista diferente daquela que dava hoje, porque naquela altura
não pensava em muitas coisas, mas penso que as imagens mostram que mesmo assim a entrevista que dei, que em muitos pontos tinha razão do que disse. Vous êtes content du renversement du régime? Moi, oui, moi de ma part, oui. Je crois que mes camarades, ils sont tous pareils, ils sont tous d'accord. Et pourquoi vous êtes content? Parce qu'on suppose qu'on va être libre, quoi. Parce que maintenant, on était vraiment dans la prison. Jusqu'à présent, vous n'étiez pas libre ici au Portugal. Alors, Est-ce que vous croyez que ce mouvement va amener de la démocratie au Portugal? ouais, je crois, oui. Vous De ma l'espérez? part, je crois. Moi, je l'espère. Et cet espoir est partagé par vos camarades? Oui, je suppose, par tous. Et c'est pour ça que vous avez participé au mouvement ou, Bah ou ouais. seulement vous n'avez fait qu'accepter les ordres? C'est-à-dire, vous, on a accepté les ordres, quoi, mais maintenant, on s'est encouragé un petit peu plus, parce que nous aussi, on est intéressés sur ça, quoi. Pour vous, on ne savait pas tout à fait qu'est-ce qu'on allait faire quand on est arrivé là. Puis après, on a reçu des ordres, qu'on devait faire ceci, qu'on devait faire cela, bah, on s'est intéressé, quoi. On a lutté pour la liberté. Vous pensez que le mouvement actuel pourra ramener la paix en Afrique? Oui, je pense, oui. Ça peut, tout ça peut arriver, tout ça peut compter. Vous espérez ne pas aller vous battre en Afrique? Non, j'espère pas aller. Et votre camarade? Pareil. Il y a 13 ans que la guerre dure. Vous êtes fatigué? Ah de oui, ça? ça, toujours, on parle toujours de la même chose. On arrive à un moment qu'on a ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol. Ouais. On peut dire que l'armée portugaise en a ras-le-bol de la guerre? Ah oui, oui. Les soldats, les sous-officiers, les officiers? Les officiers, je sais pas, est-ce qu'ils gagnent leur prix? Comment? Nous, on ne gagne rien. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements de libération africains? Moi, de ma part, je suppose qu'ils ont le droit à la liberté, comme l'Algérie, quoi. Parce qu'ils ont le droit à la liberté, ils sont dans leur pays. C'est où, quoi, c'est pas nous. Mais vous irez vous battre s'il le faut quand même. Je suis obligé. Je suis obligé, ça c'est... Nessa entrevista há outro pequenino pormenor também, é que o meu capitão ficou muito zangado comigo, porque o meu capitão nunca soube que eu tinha sido imigrante. E quando me ouviu falar francês, disse-me que, oh meu gaço, tu falas melhor francês que eu, pá, isso não pode ser. Como é que aprendeste e tal? E eu, como era jovem e tal, quis-me dar um bocadinho de valor e disse que tinha andado a estudar, não foi o caso. E, infelizmente não tenho vergonha de dizer que só tenho a 4ª classe, portanto não foi o caso. Aprendi porque estive imigrante há muito tempo, mas ele isso nunca o soube e creio que ainda hoje, se está vivo, creio que não o deve saber que eu for imigrante. Quando vim do serviço militar, vim aqui para Melgaço, evidentemente, porque era a minha terra. Depois, desafiado com uns amigos de infância, posso dizer, fui convidado a retornar para a França. Fui outra vez para a França uma segunda vez, porque tinha deixado lá boas recordações, tinha deixado lá bons amigos que voltei a encontrar. E isso levou-me então a retornar outra vez para a França. Onde a minha vida a segunda vez a ida à França já foi totalmente diferente, porque já conhecia o idioma, tinha muitos amigos lá, embora na primeira vez tivesse familiares, mas é diferente, tinha muitos amigos, e posso dizer que todos aqueles anos que lá passei foram anos com muita felicidade, pelo menos ao meu ver, com muita felicidade. Acabei por levar para lá a minha esposa, que ainda não estava casado naquela altura, casei-me lá, o casamento foi feito lá, depois tive um filho, e a vida continuou, com altos e baixos, como toda a gente que lá estava, não é? Mas creio que a segunda vez foi mais positivo que a primeira vez. Eu acho que o imigrar, por vezes, é uma ilusão. Quando eu era imigrante, que chegámos aqui no mês de agosto ou julho, a gente pensava, chegámos aqui e gastávamos sem contar. E a gente pensava que nós chegámos à França, abanávamos uma árvore e o dinheiro caía. Não é bem assim. Eu posso dizer que o 99% dos imigrantes naquela altura iam raramente a um café, muito raramente comeram ao restaurante, muito raramente saídas, porque queriam fazer economias, pronto, para ter aqui uma casinha, para ter aqui um lar, e isso levava a que quando vinhamos de férias, pois descarregávamos um bocado toda aquela vida que tivemos fora do país e vinhamos para aqui e levávamos uma vida totalmente diferente de toda a gente que cá estava. E acho que hoje uma parte da gente que imigra não vai poder fazer isso. Infelizmente não vai, porque mesmo imigrando para certos países, especialmente a Europa,
a vida não é o que era nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 mesmo, está completamente diferente. A crise levou a que haja muitos jovens que foram procurar dias melhores no estrangeiro. Muitos deles suponho que devem estar lá fora a passar por muitas dificuldades, quase compara a imigração atual quase como a imigração dos anos 60. Nos anos 60 era por causa das guerras de ultramar que a juventude ia para fora por causa de não fazer o serviço militar e não ser obrigado a ir para o ultramar. Hoje não é a guerra do ultramar, mas é quase uma guerra psicológica, porque estão aqui num país onde os salários são muito baixinhos, onde o nível de vida é muito caro em comparação a muitos países da Europa. Falemos aqui da Espanha, a nossa vizinha, aqui a Galícia, que está em frente a nós, onde já há uma grande diferença de salários mínimos de 200 e poucos euros por mês, o que se torna muito grande. Mais importante nisto tudo é que os alimentos do lado da fronteira são muito mais baratos que do lado de cá. Se hoje me convidassem para ir para a França, que dizia que não. Nem que fosse para lá, se for lá passar férias sem problemas, vou lá de vez em quando, tenho alguns familiares que vou lá de vez em quando visitá-los, mas é ir e vir, estar lá uma semana, 2 dias, como normalmente tempo fui lá 2 dias, e é voltar outra vez, porque este cantinho aqui para mim tem muito valor, e é aqui que eu quero acabar os meus dias.